Salmo 37, nós vamos ler a partir do versículo 32. Eu queria que essa fosse a última pregação no Salmo 37, mas ainda não vai ser. Salmo 37, versículo versículo 32. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Viu o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Amém. Até aqui a palavra de Deus. O imediatismo, o querer tudo para ontem, é absolutamente contrário ao Evangelho de Jesus. E, infelizmente, talvez todos nós somos afetados pelo imediatismo. Todos nós queremos tudo para ontem. Nós não queremos hoje. Na verdade, nós queremos para ontem. Aquilo que nós desejamos, nós queremos que já tivesse acontecido ontem. Nós não queremos para hoje e muito menos para amanhã. Nós queremos para ontem. A questão é que quando você quer tudo para ontem, você age sem pensar. Em pelo menos dois sentidos. Quando você quer tudo para ontem, você deixa de raciocinar e determinar se aquilo que você vai fazer é de fato aprovado por Deus. Não importa se é aprovado por Deus, você quer para ontem. Então não há tempo para pensar, não há tempo para raciocinar. Você simplesmente faz. E no seguinte sentido, você deixa de discernir quais são as consequências daquilo que você está prestes a fazer. Porque não há tempo. Você quer para ontem. Essa é a primeira razão pela qual o imediatismo é contrário ao Evangelho de Jesus. Você abandona o raciocínio. Você abandona o discernimento. O imediatismo te leva a abdicar do uso necessário do discernimento e do raciocínio, que são atividades ordenadas por Deus aos seus filhos na Escritura. Deus ordena que os seus filhos raciocinem. Deus ordena que os seus filhos discernam. E o imediatismo nos faz abandonar, nos faz abdicar do raciocínio e do discernimento. E o que ocorre é que quando nós fazemos isso, quando nós abdicamos do raciocínio e do discernimento, nós nos colocamos contra o Espírito Santo. Paulo escreveu o seguinte aos Efésios: não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Isso é Efésios 5, versículos 17 e 18. O versículo 17 diz: não sejais insensatos. De acordo com Paulo, o contrário de insensato é o entendimento da vontade de Deus. Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade de Deus. O verbo grego traduzido aqui como entender é siniemi, que significa literalmente entender, compreender. Mas como é que alguém chega a entender? Como alguém chega a compreender, se não por meio do raciocínio, se não por meio do discernimento?
qualquer coisa que nós devamos entender, é necessário que ocorra o raciocínio, né? Se nós estamos na escola e nós estamos aprendendo alguma coisa e nós devemos entender alguma coisa, é necessário que nós raciocinemos em cima daquela coisa, né? O aluno que está lá na sala de aula, mas ele está voando, ele não está prestando atenção, ele não está raciocinando, ele não está discernindo, ele não aprende nada do que o professor está ensinando. Da mesma forma no culto, né? O pastor está pregando e você está apenas com o corpo presente. Mas a mente está em outro lugar. Você não está raciocinando em cima daquilo que está sendo dito. Você não está discernindo aquilo que está sendo dito. E daí, no final das contas, você não vai aprender nada. Você não vai entender qual é a vontade do Senhor. Eu estou citando aqui para vocês Efésios 5, 17 e 18. Não sejais insensatos, entendei qual é a vontade do Senhor. E eu estou mostrando aqui para vocês que para entender, para que ocorra esse entendimento da vontade do Senhor, é necessário que ocorra o raciocínio, é necessário que ocorra o discernimento. E eu estou falando disso exatamente porque o imediatismo nos leva a abandonar o raciocínio e o discernimento. Mas não apenas o imediatismo. Paulo, no versículo 18, dá um outro exemplo que nos impede de usar o raciocínio e o discernimento para entender a vontade do Senhor. O exemplo que ele dá é o vinho. E, obviamente, Paulo não está condenando o uso apropriado do vinho. Não existe um uso apropriado do vinho. O que Paulo está condenando é o uso idólatra do vinho. É aquele uso no qual a pessoa bebe para esquecer. Ela bebe para se anestesiar. Ela está sentindo alguma dor, não necessariamente dor física, uma dor emocional, uma dor psicológica. Ela está sentindo as pressões da vida, as dificuldades da vida, os sofrimentos da vida, e ela não aguenta mais. Ela quer que essa dor passe. Então ela usa o vinho para se anestesiar. Na época de Paulo, as pessoas não faziam uso da maconha, né? Mas hoje em dia as pessoas fazem uso da maconha também para se anestesiar. Qualquer tipo de droga, qualquer tipo de coisa que as pessoas usam para se anestesiar. Isso, de acordo com Paulo, vinho, de forma específica, ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica, entorpece a mente. Quando a mente fica entorpecida, a pessoa não raciocina, né? A pessoa não discerne. Ela perde a capacidade de raciocinar, ela perde a capacidade de discernir, como consequência, ela perde a capacidade de entender qualquer coisa. Então, a embriaguez deixa a mente da pessoa tão entorpecida que ela perde a capacidade de usar o seu raciocínio e discernimento, que, informados pela Escritura, poderiam dar a entender a essa pessoa qual é a vontade do Senhor. Mas como ela entorpeceu a sua mente com vinho, agora ela não pode mais entender qual é a vontade do Senhor. Por essa razão é que a embriaguez conduz à devassidão. Paulo conclui que, em vez de embriagar-se com o vinho, os crentes devem encher-se do Espírito. E tem muita gente que, num passado recente, eu me lembro que provavelmente já na década de 80, mas eu me lembro na década de 90 sendo usada essa expressão, de alguém estar embriagado no Espírito. Né? E o versículo que as pessoas usavam como fundamento era esse. Não vos embriaguem com o vinho. Vocês devem se encher com o Espírito. Então a interpretação seria que
o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa é semelhante à ação do vinho na pessoa. O vinho deixa a pessoa completamente aérea, né? Completamente fora de si, então o Espírito Santo também deixa a pessoa fora de si. Então, o embriagar-se no Espírito... Não é isso que Paulo está falando aqui, não é isso que Paulo está defendendo. O que Paulo está afirmando, sim, é que a ação do Espírito Santo na tua mente é completamente oposta à ação do vinho. Se o vinho entorpece a tua mente de modo que você não consegue mais raciocinar nem discernir, o Espírito Santo eleva a tua capacidade mental, intelectual e racional a níveis jamais vistos. Qual era a manifestação do Espírito Santo em Daniel? Foi exatamente uma inteligência acima de qualquer outra que Nabucodonosor já havia visto. E Nabucodonosor até tinha autoridade para falar disso, porque sendo ele rei, né, sendo ele o imperador de Babilônia, ele tinha na corte dele as pessoas mais sábias do seu império. E ainda assim ele viu que Daniel era 10 vezes mais sábio do que qualquer outro. Porque conforme o próprio Nabucodonosor, em Daniel havia o espírito dos deuses santos, como está na nossa versão. Em Daniel havia o Espírito de Deus. Então a ação do Espírito Santo da tua mente é completamente oposta à do vinho. O vinho entorpece a tua mente de modo que você não raciocina, você não pensa, você não discerne. O Espírito Santo te deixa completamente aguçado na mente. O homem espiritual discerne tudo e de ninguém é discernido, escreveu Paulo em 1 Coríntios. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior capacidade de raciocínio e discernimento você terá. E isso não é bem visto nos nossos dias. Talvez você não tenha se dado conta, mas nós vivemos numa época em que o anti-intelectualismo é louvado. Nós vivemos numa época em que o anti-intelectualismo é louvado. É necessário doses cavalares de anti-intelectualismo para que uma cultura perca a capacidade de diferenciar entre um menino e uma menina, entre um homem e uma mulher, né? Pessoas intelectuais sabem a diferença entre um menino e uma menina. Pessoas que usam a sua mente sabem a diferença entre um homem e uma mulher. Sabe que um homem não pode se tornar mulher e nenhuma mulher pode se tornar homem. Aquilo que nós experimentamos na nossa cultura só é possível porque na nossa cultura é louvado o anti-intelectualismo. Se alguém diz, não, um homem é um homem, uma mulher é uma mulher, o cara vai dizer, não, tu não pode argumentar com base na biologia. Tu vai ferir os sentimentos das pessoas. Se tu argumentar que um homem tem uma determinada genética, uma determinada biologia, e a mulher tem uma outra genética e uma biologia diferente da do homem, não, tu não pode argumentar a partir da biologia, tu não pode usar a ciência, tu não pode usar o teu intelectualismo para falar acerca dessas coisas. É necessário doses cavalares de anti-intelectualismo para nós chegarmos no ponto onde chegamos, onde as pessoas não sabem mais o que é um homem, não sabem mais o que é uma mulher.
E esse anti-intelectualismo, ele invadiu a igreja. Se você quer um exemplo do mundo entrando na igreja, esse é um dos maiores exemplos. O anti-intelectualismo. O que vale, não existe espaço para o raciocínio, não existe espaço para o discernimento, só existe espaço para a emoção. Só existe espaço para... Fiquei arrepiado agora. Só eu vi aquela palavra ali, fiquei arrepiado. Ou então o pastor estava falando lá na frente, eu não conseguia parar de chorar, porque ele tocou as minhas emoções de uma forma assim tremenda, que nunca ninguém tocou, e eu não conseguia parar de chorar. É mesmo? E o que ele falou? Eu não sei o que ele falou, mas eu fiquei extremamente emocionado. Pois é, mas ele falou de acordo com a palavra de Deus? Eu não sei, ele disse que não era para pensar, né? Isso aconteceu há um tempo, né? Não pensa, não ora, só recebe. Recebe o que o Espírito Santo está querendo te dar agora. Isso é o mundo invadindo a igreja. Esse anti-intelectualismo invadindo a igreja. Onde as pessoas dão preferência às emoções em detrimento do raciocínio, em detrimento do discernimento. E ainda assim, um dos dons do Espírito Santo não é o dom de chorar, não é o dom de ficar arrepiado, não é o dom de ficar emocionado, não. É o dom de discernimento de espíritos. Ao ordenar que os crentes entendam a vontade do Senhor e contrastar a embriaguez que entorpece a mente com o ser cheio do Espírito Santo, Paulo afirma que quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, maior será a tua capacidade de raciocinar e discernir. Então, quanto mais espiritual você for, maior capacidade você terá para usar todos os teus dotes mentais, intelectuais e racionais. E é exatamente isso que você deveria querer, porque é exatamente isso que te ordena o principal de todos os mandamentos. Aproximou-se dele, de Jesus, um dos escribas, que os ouvira discutir, e percebendo que eles haviam respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todo o entendimento e de todas as forças. O principal de todos os mandamentos ordena que você ame a Deus com todo o teu entendimento. Agora, o que é amar a Deus com todo o teu entendimento? Amar a Deus com todo o teu entendimento significa colocar todas as tuas capacidades mentais, intelectuais e racionais a serviço de Deus. Os crentes deveriam ser as pessoas mais inteligentes deste mundo. Os crentes deveriam ser as pessoas que lideram todos os campos de pesquisa e ciência neste mundo. Porque Deus ordena isso. Deus ordena que nós coloquemos toda a nossa capacidade mental a serviço dele. E é isso que o Espírito Santo faz na tua vida. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, maior será a tua capacidade para, a partir da Escritura, raciocinar e discernir, de modo a entender qual é a vontade de Deus. Logo, quando você abdica do discernimento, quando você abdica do raciocínio, você se coloca contra o Espírito Santo.
Você concorda comigo? Porque o Espírito Santo te leva a raciocinar e discernir a um nível nunca antes isso. Quando você rejeita isso, quando você abdica o raciocínio, o discernimento, você se coloca contra o Espírito Santo. O imediatismo, quando nós nos tornamos imediatistas, quando nós queremos tudo para ontem, nós nos colocamos contra o Espírito Santo. Né? Porque quando eu quero tudo para ontem, eu não vou pensar naquilo que eu vou fazer. Não tem tempo para pensar, não tem tempo para raciocinar, não tem tempo para ver se aquilo que eu vou fazer é aprovado por Deus. Não, tem que ser feito porque eu quero para ontem. Eu não vou raciocinar, eu não vou discernir. Quando eu quero tudo para ontem, eu não vou parar para pensar nas consequências daquilo que eu estou fazendo. De novo, eu estou abandonando o raciocínio e o discernimento. Eu estou me colocando contra o Espírito Santo. Nesse sentido, o imediatismo é semelhante à embriaguez. A embriaguez me impede de raciocinar e discernir, o imediatismo também. Essa é a primeira razão pela qual o imediatismo é contrário ao Evangelho de Jesus. O imediatismo, o querer tudo para ontem, se opõe ao Espírito Santo. A segunda razão pela qual o imediatismo é contrário ao Evangelho de Jesus é consequência da primeira. Quando nós nos colocamos contra o Espírito Santo, ao abdicar do raciocínio e discernimento, necessariamente nós vamos pecar. Né? Se eu não dedico tempo para raciocinar, para discernir qual é a vontade do Senhor, o que eu devo fazer nessa circunstância, se eu quero tudo para ontem, se eu não tenho paciência para ver realmente aquilo que Deus me ordena que eu faça nessa circunstância, eu vou pecar. Necessariamente eu vou pecar. E tudo aquilo que me leva de volta ao pecado, depois de Jesus ter me libertado do pecado, é contrário ao Evangelho. Então a primeira razão pela qual o imediatismo é contrário ao Evangelho é porque o imediatismo te coloca contra o Espírito Santo. A segunda razão é porque ao colocar-se contra o Espírito Santo, você necessariamente vai pecar. Agora, o que poderia te levar a cometer o pecado do imediatismo? O contexto histórico do Salmo 37 poderia te levar a cometer o pecado do imediatismo. Porque o Salmo 37, eu já falei isso em pregações passadas, vou falar de novo. O Salmo 37 trata do problema da prosperidade dos ímpios e do sofrimento dos justos. Os ímpios prosperam através dos seus pecados e os justos sofrem exatamente por obedecerem a Jesus, por obedecerem a Deus. Esse é o contexto do Salmo 37. É isso que Davi está retratando nesse salmo aqui. Os ímpios prosperam pelos seus pecados e o justo obedece a Deus e se dá mal por ter obedecido a Deus. O Salmo 37 também trata do juízo condenatório de Jesus sobre os ímpios, juízo esse pelo qual ele livra os justos dos seus sofrimentos. O pecado do imediatismo, ele vai chegar até você e ele vai tentar te convencer que é inútil esperar por Jesus. É inútil esperar no Senhor, como nós falamos a semana passada. É inútil permanecer na esperança de que Jesus virá em teu socorro
para te libertar dos sofrimentos que agora te afligem é inútil. Não tem por que esperar. A gente não sabe se Jesus vai vir nos libertar do sofrimento hoje ou amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a 10 anos. E você está sofrendo agora. Então, o pecado do imediatismo vai te mostrar, olha, tu pode ser livre agora mesmo desse sofrimento. Não precisa esperar no Senhor para que Ele te livre do sofrimento. Tu pode ser livre agora. O pecado do imediatismo vai te mostrar como os ímpios usam os seus pecados para se livrarem dos sofrimentos. Não é? Porque você observa isso, né? Afinal de contas, o sofrimento não é privilégio apenas dos crentes. Todos, em alguma maneira, estão sofrendo, né? Os ímpios, os crentes, os justos, os pecadores, todo mundo, em alguma área, de alguma maneira, está sofrendo. E você observa os ímpios, e você observa eles usando os seus pecados para se livrar do sofrimento. Ou se não se livrar do sofrimento, pelo menos para se anestesiar desse sofrimento. Porque às vezes nem mesmo o pecado é capaz de livrar do sofrimento. Às vezes o pecado só consegue prover uma anestesia. O pecado do imediatismo vai te mostrar como os ímpios usam o pecado deles para se livrar de sofrimentos iguais ou até mesmo maiores do que o teu. E daí, o que vai ocorrer é que o pecado do imediatismo vai te levar a rejeitar a Jesus como Salvador e Libertador. O pecado do imediatismo vai te levar a apelar ao próprio pecado como Salvador e Libertador. Isso eu também já falei em pregações passadas. Deus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos. Ou então ele não é Salvador de forma alguma. Jesus não é o teu Salvador apenas no sentido de que ao morrer na cruz, Ele te salvou dos pecados, Ele te salvou do inferno, e é isso. E daí, se você precisa de salvação em outra área da vida, você pode buscar outros salvadores. Não, Jesus é o Salvador da tua vida em todos os aspectos, ou então Jesus não é o teu Salvador de forma alguma. Né? Porque do contrário, não teria problema eu crer em Jesus para ser salvo dos meus pecados, para ser salvo do inferno, e procurar um macumbeiro para ser salvo da minha doença. Né? Se Jesus só é salvador do ponto de vista do pecado, e não de todos os aspectos da minha vida, não há nenhum problema em eu fazer isso. Eu creio em Jesus para ser salvo dos meus pecados, mas eu estou orando aqui para ser curado da minha doença e Jesus não está me curando. Eu vou ali no macumbeiro. Ele vai fazer um trabalho e eu vou ser curado. Pronto. Obviamente nós sabemos que isso está errado. Isso está errado exatamente porque ou Jesus é o nosso Salvador em todos os aspectos, ou Jesus não é Salvador de forma alguma. Né? Então, é nesse sentido que o pecado do imediatismo vai te levar a rejeitar a Jesus como Salvador e Libertador. O pecado do imediatismo vai te levar a usar o próprio pecado como forma de se salvar e se livrar do sofrimento. Do mesmo modo como fazem os ímpios. Daí, no final das contas, você estará rejeitando a Jesus. E se você rejeitar a Jesus apelando ao pecado,
apelando ao pecado, qual é a diferença que existe entre você e os ímpios? Nenhuma, né? E se você se tornou igual aos ímpios, o que vai acontecer quando Jesus de fato vier para julgar os ímpios que prosperam nos seus pecados e desse modo libertar os justos? Você vai ser condenado junto com os ímpios, porque você se tornou igual aos ímpios, porque você rejeitou a Jesus. E você rejeitou a Jesus exatamente porque você deu ouvidos ao pecado do imediatismo. Na pregação passada, nós tratamos do que você deve fazer enquanto espera pela libertação de Jesus, enquanto você espera que o Senhor venha te libertar dos sofrimentos que agora te afligem. E nós dissemos que você espera no Senhor exatamente guardando o seu caminho. Ou seja, obedecendo em todas as coisas. E nós concluímos que Jesus usa a tua obediência à Escritura para te libertar daquilo que te faz sofrer. A pregação de hoje é a contrapartida da pregação da semana passada. Você somente, ou melhor, você conseguirá ficar firme esperando em Cristo pela obediência a Ele apenas se você abandonar imediatamente o pecado do imediatismo. Se você não abandonar imediatamente o pecado do imediatismo, você não permanecerá esperando no Senhor. Caso você não abandone imediatamente o pecado do imediatismo, o juízo condenatório de Jesus virá sobre você. Então, nessa pregação, o Espírito Santo insiste para que você faça exatamente isso. Para que você abandone imediatamente o pecado do imediatismo. E essa introdução foi longa. Depois de nós explicarmos a razão pela qual o imediatismo é um pecado e o motivo que o cometimento impenitente do pecado do imediatismo, o que é impenitente? É aquele cometimento do qual nós não nos arrependemos. Né? Porque é possível nós cometermos o pecado do imediatismo e nos arrependermos. Mas se nós não nos arrependermos, de fato, o juízo condenatório de Jesus virá sobre nós. Então, depois de termos explicado a razão pela qual o imediatismo é um pecado e o motivo que o cometimento impenitente do pecado do imediatismo resultará no juízo condenatório de Jesus sobre você, só nos resta entrar no texto, aqui, os versículos 32 ao 36, e verificarmos como é que você vai evitar o cometimento deste pecado. Como é que você vai abandonar de forma imediata o pecado do imediatismo. À medida em que nós entrarmos no texto, aqui nós vamos recordar algumas coisas que foram ditas na semana passada. E nós vamos repetir algumas dessas coisas, mas nós vamos repetir a partir de uma outra perspectiva. Tá? Por vezes, como indica o versículo 32, que diz o seguinte: o ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. Por vezes, o justo, ou seja, você, e eu falo aqui você, pressupondo que você crê em Jesus e que a tua fé em Jesus é de fato verdadeira. Porque se você não crê em Jesus, ou se você diz que crê em Jesus, mas a tua fé não é verdadeira, você não é justo de forma alguma. Tá? Então, se é que você crê em Jesus, e se é que a tua fé é verdadeira, por vezes, você, que é justo,
você enfrenta circunstâncias contra as quais não há nada a ser feito. Existem circunstâncias contra as quais você pode fazer muitas coisas. Né? Por exemplo, um problema no casamento. Eu posso me tornar um melhor marido. Né? Há coisas que podem ser feitas. Óbvio que a contraparte, a mulher, isso já não depende do marido, né? Nesse aspecto, o marido espera no Senhor, mas a parte dele ele pode fazer, né? Então, existe algo a ser feito quando existe um problema no casamento. Ou então, eu estou passando por problemas financeiros. Bom, eu posso parar de gastar em besteiras, né? Eu posso administrar melhor o pouco dinheiro que eu tenho. Existe algo a ser feito. E assim são muitas circunstâncias. Problemas que nós podemos, pelo menos, começar a fazer algo para resolver. Mas existem outros problemas, outras circunstâncias contra as quais não tem o que fazer. Não há solução. Não existe nenhum início de solução. Dessas circunstâncias, você não pode fazer nada a não ser esperar no Senhor. E nesse sentido, você pode fazer tudo. Esses tempos eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falando acerca da oração e falando de como nós desprezamos a oração. E ele falou que uma das maiores blasfêmias que nós podemos cometer é falar o seguinte: pronto, agora não há mais nada a fazer. Agora só existe a oração agora. Não há mais nada que pode ser feito nessa situação. É só orar a Deus agora. Isso é blasfemo. Exatamente porque a pessoa que diz isso não compreende que a oração é tudo. A oração deve ser o início, o meio e o final. A oração não é a última alternativa, a última opção. Não, a oração é a primeira opção, é a segunda, é a terceira, é a última. Em tudo aquilo que vai ser feito, a oração sempre tem que estar presente, exatamente porque Deus sempre tem que estar presente. Então, quando eu digo que há circunstâncias em que você não pode fazer nada a não ser esperar no Senhor, na verdade, esperar no Senhor é tudo que a gente sempre pode fazer. E esperar no Senhor significa fazer tudo, né? Porque como nós afirmamos a semana passada, nós esperamos o Senhor guardando o seu caminho. Nós esperamos o Senhor obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo toda a palavra de Deus. Isso significa... Quantos aqui já obedeceram toda a palavra de Deus? Acho que nenhum de nós, né? Nenhum de nós pode dizer, não, eu já obedeci tudo aquilo que a palavra de Deus me ordena em todas as áreas da minha vida, eu já obedeci tudo. Não, nenhum de nós. Então, na verdade, enquanto nós esperamos o Senhor, nós temos tudo para fazer. Nós temos toda a palavra de Deus para colocar em prática, enquanto nós esperamos o Senhor. Então, na verdade, é falso que não existe nada a ser feito. Não, existe tudo a ser feito. Existe toda a palavra de Deus a ser obedecida. Mas, obviamente, nós falamos aqui nada a ser feito com relação a nada a ser feito naquela circunstância específica.
Isso pode acontecer. Né? Por exemplo, se eu tenho uma doença, e é uma doença incurável, que a medicina não tem uma solução, em que eu até posso tomar alguns remédios que vão, de repente, me ajudar a aliviar o desconforto, a dor que eu sinto, mas de fato aqueles remédios ali não estão me curando, eles não servem para curar a minha doença, eles só servem para aliviar a dor que eu estou sentindo. Nesse aspecto, não há nada que eu possa fazer, né? De forma específica com relação a essa doença, né? Não existe uma solução que eu possa, bom, se eu fizer isso aqui vai me ajudar. Não existe. Né? Então, é nesse aspecto que não existe nada a fazer, a não ser esperar no Senhor, né? A não ser orar a Deus. No caso específico do verso 32, o ímpio arma emboscadas contra o justo e esforça-se para matá-lo. Mas normalmente essa não é a nossa experiência, né? Normalmente os nossos problemas não são pessoas armando emboscadas contra nós e tentando nos matar. Em algumas circunstâncias até pode ser, mas normalmente não são esses os nossos problemas. Nós não temos inimigos que estão buscando ativamente a nossa morte. Né? Quantos aqui estão jurados de morte por alguém? Acho que nenhum de nós, né? Nenhum de nós foi jurado de morte. Então, não é a nossa circunstância. Nós não temos alguém armando emboscadas contra nós e procurando a nossa morte. O que nós temos, e provavelmente todos nós, o que nós temos são circunstâncias que de uma forma ou de outra estão nos prejudicando, em alguns casos, nos prejudicando muito. Circunstâncias que em muitos aspectos estão nos destruindo, que em muitos aspectos estão talvez até mesmo nos matando. Isso sim. Nesses casos, a palavra de Deus ordena que você espere no Senhor. Que o Senhor espere pela salvação e pelo livramento do Senhor. Essa ordem encontra-se no início do versículo 34. Mas antes de nós irmos para o verso 34, nós vamos passar pelo verso 33. Porque no verso 33 nós encontramos a razão que te dá a confiança para esperar no Senhor. E o verso 33 afirma: o Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio, nem condenará o justo quando for julgado. O que te dá a confiança de esperar no Senhor é exatamente a fidelidade de Deus em Cristo. Porque você sabe que o Senhor virá socorrê-lo, conforme o versículo 33. E como nós enxergamos isso no versículo 33? Bom, o Senhor não deixará o justo nas mãos do ímpio, nem condenará quando julgar. Ou ainda conforme a minha tradução aqui, Yahvé não o abandonará nas suas mãos e nem condenará ao julgá-lo. De acordo com a Septuaginta, o Senhor, porém, certamente não abandonará nas suas mãos, nem o condenará quando julgá-lo. O grego da Septuaginta aqui é interessante, porque ele repete duas vezes, isso aqui eu estou repetindo o que foi dito na semana passada, ele repete duas vezes o subjuntivo de negação enfática, que é o modo mais enfático de fazer uma negação no grego. Sendo você justo, certamente o Senhor jamais te abandonará nas mãos do ímpio. O que significa que certamente o Senhor jamais te condenará ao julgar. E se o teu problema não são os ímpios que querem te matar, certamente o Senhor não te abandonará à própria sorte em meio a essa circunstância que quer te destruir. Observe que o versículo não diz que você não será julgado pelo Senhor.
Todos serão julgados pelo Senhor, porque Jesus é o juiz dos vivos e dos mortos, né? A questão é que, ao ser julgado pelo Senhor, você não será condenado por Ele. Mas você será julgado. O que significa que, mesmo não sendo condenado, de repente você será disciplinado pelo Senhor. Disciplina e condenação são duas coisas completamente diferentes. A disciplina, conforme afirma o autor de Hebreus, lá em Hebreus 12, versículos 5 a 11, a disciplina é um ato de um pai amoroso que quer o bem dos seus filhos, que quer que os seus filhos participem da sua santidade. Isso é disciplina. A disciplina parte do amor. Já a condenação, não. A condenação parte da ira de Deus contra os ímpios, contra os pecadores. Então, você será julgado e, de repente, você será disciplinado. Se você está cometendo coisas que ensejem a disciplina de Deus. Mas você não será condenado. Ou seja, mesmo a disciplina não é Deus te rejeitando. A disciplina é Deus dizendo, vem para mim, vem para perto de mim. Tu está te afastando, tu está me desobedecendo. Eu quero que tu venha para mim, eu quero que tu passe a me obedecer. A disciplina não é a rejeição de Deus. A disciplina é Deus nos chamando para mais para perto dele. A condenação, sim. A condenação é Deus nos rejeitando. É Deus dizendo, a minha ira ainda permanece sobre ti porque tu rejeita a salvação que eu ofereço em Jesus. Qual é a razão pela qual o Senhor não te condenará ao te julgar? Bom, a razão é simples. Sendo você um crente em Jesus, os teus pecados já foram condenados em Jesus. Quando Jesus morreu na cruz. E Deus é um juiz justo. Deus não condena os pecados duas vezes. Deus não condena os mesmos pecados duas vezes. Da mesma forma que um juiz não pode condenar uma pessoa pelo mesmo crime duas vezes, né? Seria injusto. Um juiz condenar a mesma pessoa pelo mesmo crime duas vezes. Deus não condena as pessoas pelos seus pecados duas vezes. Sendo você um crente em Jesus, os seus pecados já foram condenados em Jesus, quer dizer que não resta mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Então você não será condenado por Deus. Pode falar? Jesus novamente, sim. O escritor de Hebreus diz que Jesus morreu de uma vez por todas, uma única vez. Assim como os homens estão ordenados a morrer uma vez, Jesus também. O sacrifício de Jesus, a superioridade da nova aliança é exatamente que o sacrifício de Jesus não precisa ser repetido. Os sacrifícios da antiga aliança tinham que ser repetidos a todo momento. O sacrifício de Jesus não, foi feito de uma vez por todas. Então, a razão pela qual o Senhor não te condenará quando Ele te julgar é porque os teus pecados já foram condenados em Jesus. Então não resta mais condenação para ti. De novo, isso não quer dizer que Deus não vai te disciplinar, Mas a disciplina não é condenação. Além disso, a vida perfeita, a vida de perfeita obediência de Jesus à lei de Deus, te garante a imputação dessa justiça que Ele conquistou. O que significa que Deus te declarou justo. Não apenas os teus pecados foram perdoados, o que te tornou inocente, mas você foi declarado justo. E para quem é justo, como um justo poderia ser condenado? Jesus, sendo justo, já foi condenado de forma injusta no nosso lugar, A condenação de Jesus na cruz foi injusta. Jesus já foi condenado, Jesus, o justo, foi condenado injustamente a favor dos injustos
de modo que nós fomos feitos justiça de Deus, e assim não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na semana passada nós investimos um bom tempo tratando dessa doutrina, que é a doutrina da justificação pela fé, e isso nós não faremos nessa pregação. Se vocês têm dúvidas acerca dessa doutrina, ouça novamente a pregação da semana passada. Tendo sido você justificado pela fé em Jesus, você tem a certeza de que não será condenado pelo Senhor quando for julgado. E se você tem a certeza de que não será condenado, isso significa que Jesus não te abandonará nas circunstâncias que querem te destruir. Porque exatamente a condenação é o abandono nas circunstâncias. Quem é condenado por Deus é abandonado por Deus às circunstâncias que destruirão essa pessoa. Como o justo não é condenado, isso significa que o justo não será abandonado. Isso significa que você tem a certeza de que em algum momento o Senhor virá em teu socorro. O que te dá a confiança e a esperança de esperar no Senhor. Que é exatamente o que ordena o versículo 34, né? Espera no Senhor. Mas como você espera no Senhor? Bom, conforme nós afirmamos na semana passada, você espera no Senhor guardando o seu caminho. Conforme ordena a segunda parte do versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho. Caminho é uma metáfora que a palavra de Deus usa para se referir ao estilo de vida de uma pessoa. O caminho do Senhor é, obviamente, o estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Você esperará no Senhor seguindo o caminho do Senhor. Você esperará no Senhor adequando-se ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Você deve adequar a sua vida ao estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. Você vai observar a sua vida e você vai observar o estilo de vida que Deus ordena na sua palavra. E você vai dizer, opa, aqui eu não estou vivendo segundo o estilo de vida que Deus ordena. Eu vou ter que adequar a minha vida, vou ter que modificar a minha vida. Eu vou ter que mudar esse aspecto das minhas ações, daquilo que eu faço. Ou daquilo que eu penso. Que muitas vezes nem é tanto um problema daquilo que nós fazemos, às vezes é um problema daquilo que a forma como nós pensamos. Se você quer mais detalhes de como esperar no Senhor e das implicações dessa espera no Senhor, de novo, ouça a última pregação. Que lá foram dados detalhes importantes que não serão repetidos aqui. O pecado do imediatismo, ele quer fazer de tudo para se livrar do sofrimento o mais rápido possível. O pecado do imediatismo quer que o sofrimento tivesse acabado ontem. Né? E é por isso mesmo que o pecado do imediatismo vai tentar te convencer a usar o pecado como meio de salvação do sofrimento. Você vê os ímpios prosperando através dos seus pecados e você sofrendo por ter obedecido a Deus. É isso que o Salmo 37 afirma. Os ímpios estão prosperando e os justos sofrendo. Essa prosperidade dos ímpios pode ser vista no versículo 35. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Aqui é Davi falando na primeira pessoa. Se eu não me engano, essa é a única parte do Salmo 37 em que Davi fala na primeira pessoa. Em que ele fala eu vi. Não, na verdade, ele falou também no versículo 25, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo nem a sua semente a mendigar o pão. No versículo 25 ele também fala na primeira pessoa. Né? Então, pelo menos duas vezes aqui. Né? Versículo 25 e versículos 35 e 36. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal.
Esse Davi, que foi moço e agora já era velho, ele disse que ele viu isso, ele experimentou isso, ele viu a prosperidade dos ímpios. Ele viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na sua terra natal. A minha tradução é a seguinte: vi o ímpio terrível e implacável proliferando-se tal qual uma árvore verdejante plantada num solo fértil. O ímpio, que é terrível e implacável, exatamente por causa dos pecados que ele comete, esse ímpio, ele se proliferou tal qual uma árvore verdejante plantada num solo fértil. Por meio dos seus pecados, ele se espalhou, ele prosperou, ele cresceu, ele se tornou poderoso, ele se tornou exaltado através dos seus pecados. Eles se exaltaram a si mesmo através dos pecados para herdar a terra. Olha o que diz o versículo 34 aqui. O Senhor te exaltará, na metade ali, né? O Senhor te exaltará para herdares a terra. Os ímpios, eles exaltam-se a si mesmos para herdarem a terra. Eles usam os seus próprios pecados para se exaltarem a si mesmos para herdarem a terra. A herança da terra é o objetivo final de toda prosperidade. Toda prosperidade tem como objetivo final herdar a terra. Quanto mais as pessoas ganham, mais as pessoas querem. Esses dias eu estava assistindo um seriado na Netflix. E o seriado conta a história, uma história inventada, obviamente, mas conta a história de uma família que dominava o setor farmacêutico e eles tinham colocado vários, especialmente um medicamento que estava causando muitos males às pessoas. O medicamento causava uma dependência química muito forte. Era um medicamento opioide, né, tendo como base o ópio, e isso levava as pessoas ao vício, e daí as pessoas depois usavam drogas para substituir esse remédio. E daí o promotor que está acusando o patriarca dessa família, ele está tendo uma conversa particular com o cara, e o cara, na verdade, está confessando os crimes que ele cometeu, e o promotor pergunta para ele: olha, tu ganhou muito dinheiro, né, vendendo esses remédios fraudulentos. Haveria um momento em que tu diria: não, basta, eu já ganhei muito. Eu não preciso mais. Eu já fiquei bilionário. Eu não preciso de mais dinheiro. O cara diz: nunca é demais. Exatamente porque o objetivo da prosperidade é conquistar o mundo, é conquistar a terra. Agora eu me lembrei do Pink e do cérebro. Né? Quando você já viu o desenho do Pink e do cérebro? Né? O Pink pergunta para o cérebro, né, o que eles farão, né? E o cérebro responde: aquilo que nós sempre fazemos. Tentar conquistar ou dominar o mundo, né? O objetivo de toda prosperidade é conquistar o mundo, é conquistar a terra. É por isso que as pessoas roubam, é por isso que as pessoas mentem, é por isso que as pessoas enganam, é por isso que existe corrupção, né? É por isso que as pessoas matam, inclusive. Né? É por isso que existe corrupção. Por que existe corrupção no Brasil? Por que os políticos se corrompem? Por que os políticos se vendem para empresários e para pessoas
do setor privado. É exatamente isso, porque o objetivo de toda a prosperidade é conquistar a terra. Os ímpios se exaltam pelos seus pecados para conquistar a terra, para conquistar o mundo. É isso que os ímpios fazem. A herança da terra é o objetivo final de toda a prosperidade. E os ímpios buscam a prosperidade pelos seus próprios pecados, para que, exaltados, eles herdem a terra, eles herdem o mundo. No entanto, a herança da terra não pertence aos ímpios. Pertence aos justos. Pertence aos mansos. Porque Davi diz no verso 11, e Jesus repete em Mateus 5,5, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então há um conflito aqui, né? Os ímpios, pelos seus pecados, se exaltam e prosperam para conquistar a terra. Mas a terra não pertence aos ímpios. A terra pertence aos justos. Existe esse conflito. E esse conflito foi deflagrado por quem? Esse conflito foi deflagrado pelo próprio Deus, lá no Jardim do Éden. Foi Deus que estabeleceu esse conflito entre os justos e os ímpios. Quando ao amaldiçoar a serpente, ele pronunciou as seguintes palavras. Então o Senhor disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda fera e mais do que todo animal do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher, em última instância, é Jesus, né? Porque Jesus é aquele que fere a serpente. Mas em Jesus, estando em Jesus, nós fazemos parte da semente da mulher. Nós fazemos parte da descendência da mulher. E a descendência da mulher nada mais é do que o povo de Deus ao longo da história. Né? Em Apocalipse, quando, se não me engano, no capítulo 12, quando aparece aquela visão no céu, aquela imagem no céu, a mulher dando à luz a um filho que vai reger o mundo, as nações, com vara de ferro, e o dragão, a antiga serpente, querendo matar a mulher. Ou melhor, na verdade, esperando o filho nascer para matar o filho, e daí quando o filho nasce, ele é arrebatado aos céus, e daí a serpente quer matar a mulher. E João faz questão de declarar que a descendência da mulher, a própria mulher e a descendência da mulher são aqueles que guardam os mandamentos de Jesus. Né? O que é essa mulher aqui, lá em Apocalipse? É a mesma semente da mulher, é a mesma mulher em Gênesis 3,15. É o povo de Deus. Satanás, ao longo da história, sempre se opôs ao povo de Deus, tentando destruir o povo de Deus. Porque Satanás quer dominar o mundo, mas Deus prometeu ao mundo, ao seu povo. E então Satanás usa os seus filhos, os ímpios, para tentar destruir os justos. Isso foi Deus que determinou, né? Olha só. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente da mulher. Foi Deus que disse, olha, vai haver uma inimizade perpétua entre os ímpios e os justos, entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. O objetivo de Satanás e dos ímpios, que são os filhos do diabo, o objetivo é roubar o povo de Deus, roubar do povo de Deus a herança que Deus lhes deu. A herança que Deus deu ao povo de Deus é o mundo, a terra. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É por isso que os ímpios usam o pecado para exaltarem-se a si mesmos e, desse modo, herdar a terra. Ainda que as tuas aflições e sofrimentos
não sejam causados pelos ímpios de forma direta, né? Ainda que não tenha nenhum ímpio armando emboscadas contra você, ainda que não tenha nenhum ímpio tentando te matar, como Davi afirma aqui no versículo 32, ainda assim, em última instância, todo sofrimento, toda aflição pela qual você passa, tem como causa, ou é consequência, deste conflito cósmico entre os justos e os ímpios. Entre o povo de Deus e os filhos do diabo. Isso significa que se você se deixar convencer pelo pecado do imediatismo e usar o pecado para se livrar dos sofrimentos, você se tornará igual aos ímpios, que usam o pecado para exaltarem-se a si mesmos e assim herdarem a terra. Você se tornará semelhante aos ímpios. Enquanto você sofre por obedecer a Jesus, certamente você observa a prosperidade e a exaltação dos ímpios pela prática do pecado. E assim como o ímpio prospera e se exalta pelo pecado, o pecado do imediatismo tentará te convencer a prosperar e a se exaltar do mesmo modo, pela prática do pecado. O pecado do imediatismo tentará te convencer a rivalizar com o ímpio por meio do pecado. Você diz, tu está prosperando, tu está te exaltando, tu está conquistando, tu está herdando a terra, tu está conseguindo se livrar dos sofrimentos por meio do pecado, pois eu vou rivalizar contigo, eu vou fazer as mesmas coisas que tu estás fazendo. Eu também vou pecar, eu também vou fazer o mal, eu também vou desobedecer a Deus, eu também vou me exaltar, eu também vou prosperar, eu também vou conquistar a terra, eu também vou me livrar desses sofrimentos por meio do pecado. É isso que o pecado do imediatismo vai tentar te convencer. O pecado do imediatismo vai tentar te fazer exatamente isso. Eu também vou fazer como os ímpios fazem. Eu também vou resolver os meus problemas da forma como os ímpios resolvem os seus problemas. Ou então, se realmente o pecado não tem como resolver o problema, eu também vou me anestesiar da mesma forma que os ímpios se anestesiam. Eu também vou procurar tentar esquecer, tentar pelo menos diminuir a dor que eu sinto através do pecado, da mesma forma que os ímpios diminuem a dor que eles sentem através do pecado. Mas você deve estar bem certo de que os crentes em Jesus não se exaltam a si mesmos como fazem os ímpios. Os ímpios se exaltam através do pecado e da prática das coisas que contrariam a lei de Deus. Mas você não se exalta a si mesmo pelo pecado. Você é manso. Né? A diferença entre os ímpios e os justos é que os ímpios são implacáveis, são violentos. Os justos são mansos. Eles não se exaltam a si mesmos pela prática do pecado. Eles não se exaltam pela prática do pecado para desse modo prosperar e herdar a terra. Não, o justo é manso. Se o justo vai prosperar, ele vai prosperar porque ele obedeceu a Deus. Se o justo será exaltado, ele será exaltado porque ele obedeceu a Deus. Porque ele, em primeiro lugar, ele se humilhou debaixo da potente mão de Deus para que ao seu tempo ele fosse exaltado. Você deve estar bem certo de que os crentes em Jesus
não usam o pecado para rivalizar com os ímpios, quando os ímpios, na sua prosperidade, parecem estar herdando a terra. Não. Você deve estar bem certo de que, sim, você é o herdeiro do mundo. Mas você não usará as mesmas artimanhas satânicas e pecaminosas dos ímpios para herdar o mundo e para se livrar do sofrimento. Você deve rejeitar imediatamente o pecado do imediatismo e esperar que a seu tempo o próprio Jesus te exalte para herdar a terra e pôr fim aos seus sofrimentos. A gente volta para o versículo 34. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e qual é a consequência disso? Ele te exaltará para herdares a terra. E ao mesmo tempo em que ele te exalta para herdar a terra, tu verás quando os ímpios forem desarraigados. Tu serás exaltado para herdares a terra, e ao mesmo tempo os ímpios serão desarraigados dessa terra. Serão exterminados dessa terra. Mesmo quando tudo em você quer usar o pecado para fugir da aflição, mesmo quando tudo em você quer usar o pecado para se exaltar e para prosperar e para herdar a terra, você deve rejeitar esse pecado do imediatismo e permanecer firme esperando no Senhor, obedecendo em tudo, porque a seu tempo Ele te exaltará. Primeiro você se humilha debaixo da potente mão de Deus. E depois Ele te exalta. Depois Ele te livra do sofrimento. Você permanece fiel em meio ao sofrimento, obedecendo. E depois Ele te livra. Você não se livra a si mesmo. Você não usa o pecado para se livrar do sofrimento. Você vai rivalizar, sim, com os ímpios, mas não pela prática do pecado. Não, você rivaliza com os ímpios fazendo o exato oposto que os ímpios fazem. Os ímpios pecam, você obedece a Deus. Essa é a tua rivalidade com os ímpios. Você não rivaliza com os ímpios cometendo os mesmos pecados que eles cometem. Não, você rivaliza com os ímpios não cometendo os mesmos pecados. Você rivaliza com os ímpios obedecendo a Deus. Você rivaliza com os ímpios tornando-se o exato oposto deles. O que é o exato oposto dos ímpios? O exato oposto dos ímpios é Jesus. Porque Jesus é aquele que obedeceu com perfeição toda a lei de Deus, todos os mandamentos de Deus. Então você rivaliza com os ímpios, tornando-se semelhante ao próprio Jesus. Enquanto os ímpios obedecem à lei de Deus, você a obedece. Enquanto eles desprezam o caminho do Senhor, você guarda o caminho do Senhor. Na semana passada, nós exploramos apenas um aspecto do que significa guardar o caminho do Senhor. Né? Nós afirmamos que guardar o caminho do Senhor tem como implicação obedecer, seguir pelo caminho do Senhor, ou seja, obedecer ao estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra. Mas além dessa implicação, há uma outra. Há a implicação da proteção do caminho do Senhor. Porque guardar aqui tem o sentido tanto de guardar no sentido de obedecer, como também tem o sentido de guardar como proteger, como cuidar. Como você protege o caminho do Senhor? Como você protegeria aquilo que Deus revelou na sua palavra? Como você protegeria o estilo de vida que Deus ordena na sua palavra? Através da pregação. Você protege o caminho do Senhor pregando o caminho do Senhor. Você protege o estilo de vida ordenado por Deus na sua palavra, pregando o estilo de vida
ordenado por Deus na sua palavra. Porque quando você prega a palavra de Deus a outros, você se compromete com a palavra de Deus. Porque uma coisa é você obedecer, né? As pessoas não sabem se você está obedecendo tudo ou não. É fácil nós obedecermos apenas aquilo que nos interessa obedecer. É fácil nós obedecermos apenas aquilo que é fácil obedecer. Apenas aquilo que é conveniente. Agora, quando nós pregamos, vai ficar claro para as pessoas se nós estamos obedecendo apenas por conveniência ou não. Quando eu prego, eu me comprometo. Né? Porque se eu prego que é errado mentir, que é pecado mentir, e depois vocês me observam mentindo, vai ficar chato para mim, né? Vocês vão dizer, pô, o João lá no púlpito falou que é pecado mentir, que é pecado prestar falso testemunho, e ali está ele mentindo ali, ó. Se eu não pregasse para vocês que é pecado mentira, vocês nem dariam atenção se eu estivesse mentindo, né? Mas quando eu prego, eu me comprometo. E ao me comprometer, eu estou protegendo. Né? Porque não existe neutralidade. A neutralidade é um mito, é uma mentira do diabo. Não é possível você ser neutro. Ou você ajunta com Jesus, ou você espalha contra Jesus. Ficar em cima do muro é espalhar, né? Não, assim, olha só. De repente você vê alguém fazendo uma coisa errada. E essa pessoa não é um estranho, né? Não é uma pessoa que não tem nada a ver contigo. Não, é uma pessoa que é do teu convívio. Tu conhece aquela pessoa e tu vê aquela pessoa fazendo errado, fazendo alguma coisa errada. Se você não confrontar essa pessoa com um erro, não é simplesmente você ficou neutro na situação, não. Você se torna cúmplice do pecado daquela pessoa. É por isso que a neutralidade não existe. O ficar em cima do muro, o não querer se meter, o não querer se incomodar, o não querer dizer, olha, aquilo que tu fez está errado. Se tu não faz isso, tu te torna cúmplice. Mesmo não tendo cometido aquele pecado, Deus considera como se tu tivesse cometido. Porque tu te tornou cúmplice, tu aprovou, o teu silêncio aprova o pecado do outro. Quem cala, consente, dizem as pessoas. E isso é verdade. O silêncio é sempre um silêncio de aprovação. O silêncio nunca é um silêncio de condenação. Se eu não falo nada, eu estou aprovando. Mesmo que no meu coração eu diga, como é que essa pessoa vai fazer isso? Mas se eu não falo nada para ela, eu estou aprovando o que ela está fazendo. E ao agir dessa forma, eu não estou guardando o caminho do Senhor, né? Eu não estou protegendo o caminho do Senhor. Porque eu estou permitindo que o ímpio me influencie. Agora é simplesmente o meu silêncio. Mas eu vou praticar esse silêncio tanto, esse silêncio conivente tanto, que daqui a pouco eu mesmo vou cometer aquele pecado. Porque é assim. Ou eu influencio as pessoas em direção a Jesus, ou as pessoas vão me influenciar para longe de Jesus. E se eu não estou ativamente influenciando elas em direção a Jesus,
elas já estão me influenciando para longe de Jesus. Porque elas já estão me fazendo cúmplice dos pecados delas. Ou você é a favor de Jesus, ou você é contrário a Jesus. Ou você ajunta com Jesus, ou você espalha contra Jesus. Não existe meio termo, não existe neutralidade, não existe ficar em cima do muro, não existe isso. Se você assume uma posição de neutralidade, essa neutralidade já é inimizade contra Deus. Essa neutralidade já é espalhar contra Jesus. Ou você influencia outros em direção a Jesus, ou então você já está sendo influenciado para longe de Jesus. Por isso, para que você guarde o caminho do Senhor, segundo todas as implicações desse mandamento, é necessário que você pregue a palavra de Deus às pessoas do teu convívio. Em primeiro lugar, pregue a palavra de Deus às pessoas do teu convívio. E então exemplifique a obediência à palavra de Deus através da tua vida. Pregue. Quando tu prega, tu tá te comprometendo com a palavra de Deus. E então agora que tu já se comprometeu, agora obedece. Exemplifica a obediência. Isso também se aplica ao modo como você deve esperar no Senhor, né? Porque na semana passada nós falamos apenas a questão do obedecer. Nós não tivemos tempo para tratar dessa questão do pregar. Mas o esperar no Senhor é isso também. Obedece o estilo de vida ordenado por Deus e prega o estilo de vida ordenado por Deus. E no fim você percebe que as mesmas ações cumprem coisas diferentes na tua vida. Né? A tua obediência a Deus, a tua pregação da palavra de Deus, e então obediência à palavra de Deus exemplificando, contribui para que você espere no Senhor. E também a tua pregação da palavra de Deus e obediência à palavra de Deus contribui para que você abandone o pecado do imediatismo. Então, as mesmas coisas estão contribuindo para coisas diferentes na tua vida. A promessa constantemente repetida no Salmo 37 de que os justos herdarão a terra, né? Eu ressaltei isso em várias pregações, né? Sempre ali, o justo vai herdar a terra, o justo vai herdar a terra, o manso vai herdar a terra, né? Várias vezes repetida essa promessa constantemente repetida de que os justos herdarão a terra, ela tem como consequência a salvação e libertação do justo de tudo aquilo que o aflige. Né? Porque, como eu disse antes, talvez o teu sofrimento não esteja sendo causado por um ímpio específico que esteja armando emboscadas contra ti e querendo te matar. Né? Nenhum de nós está jurado de morte. Então os nossos sofrimentos não são consequência direta da ação de um ímpio nas nossas vidas. Mas em última instância, todos os nossos sofrimentos são consequências deste conflito cósmico entre os justos e os ímpios. Então, quando Jesus exaltar os justos para que eles herdem a terra e ao mesmo tempo desarraigar da terra aos ímpios, isso significa o final do sofrimento dos justos. Certamente o cumprimento final e maior dessa promessa é escatológico, né? Quando Jesus voltar pela segunda vez para julgar os vivos e os mortos, exaltando os justos para que eles herdem a terra e condenando os ímpios ao inferno, exterminando-os da terra. Esse é o cumprimento final e maior dessa promessa.
Mas isso não significa que não ocorram cumprimentos parciais e menores dessa promessa. Em antecipação, o cumprimento final e maior dela. A própria experiência de Davi, nos versículos 35 e 36, demonstram que o objetivo de Davi aqui não é dar apenas uma experiência escatológica. Né? Olha o que Davi fala. De novo, versículos 35 e 36. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas eu também vi que ele passou e já não aparece. Eu até procurei por ele, mas não se pôde encontrar. De novo, o cumprimento final e maior dessa promessa é escatológico, na volta de Jesus. Mas Davi não está aqui querendo nos dar apenas uma esperança escatológica. Davi fala aqui que ele viu o ímpio se espalhar e depois ele viu o ímpio ser destruído. O mesmo Davi que foi jovem e agora é velho, ele viu o ímpio espalhar-se, prosperando, exaltando, conquistando a terra. Mas este mesmo Davi, que também foi moço e agora é velho, ele também viu que o ímpio passou e já não aparece. O próprio Davi, o ímpio estava lá, estava prosperando, estava se exaltando, estava herdando a terra. Onde é que ele está? Eu vou procurar ele. Eu procurei ele e não se pôde mais encontrar. Por quê? Porque aqui Davi está falando desses juízos parciais e menores de Jesus em antecipação ao juízo final e maior. A prosperidade do ímpio cessará. Não apenas quando Jesus voltar, não. A prosperidade do ímpio cessará. Ou seja, sendo verdade que o justo jamais é condenado pelo Senhor, é verdade também que o ímpio sempre é condenado pelo Senhor. Mesmo durante a história, Jesus executa juízos antecipatórios sobre os ímpios, juízos esses que antecipam o juízo o grande juízo do último dia. Esses juízos promovem a destruição não total, né? Esses juízos parciais e antecipatórios, eles promovem não a destruição total dos ímpios, não. Eles promovem a destruição parcial dos ímpios. Para que os justos tenham um tempo de descanso. Para que os justos habitem a terra em paz e tranquilidade. E é exatamente isso que Paulo tem em vista quando ele escreve as seguintes palavras a Timóteo. Antes de tudo, exorto para que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Paulo aqui estava vivendo um período em que os ímpios estavam exaltados, né? Paulo estava sendo perseguido, os outros apóstolos estavam sendo perseguidos. Paulo, inclusive, estava preso em Roma. Os ímpios estavam prosperando. Os ímpios estavam exaltados. Estavam conquistando a terra, conquistando o mundo. Os ímpios, inclusive, estavam armando emboscadas contra os justos e se esforçando para matar os justos. E Paulo diz, olha, antes de tudo, eu exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, com o objetivo que nós tenhamos uma vida tranquila e serena. Essa vida tranquila e serena, quieta e sossegada, ela ocorre, ela é alcançada exatamente quando Jesus executa esses juízos antecipatórios. Quando ele promove
a exaltação parcial dos justos e a destruição parcial dos ímpios. Uma vida tranquila e serena, quieta e sossegada, ela não é aquela em que o ímpio arma emboscadas contra o justo e faz de tudo para destruí-lo. Não, essa não é uma vida quieta e sossegada. Uma vida quieta e sossegada, tranquila e serena, é aquela em que o ímpio está sendo detido nas suas tentativas de exaltar-se a si mesmo por meio do pecado. É aquela em que o ímpio, na sua tentativa de conquistar o mundo, está sendo detido nas suas artimanhas contra o justo. Paulo afirma que essa vida quieta e sossegada, que conforme nós vimos no Salmo 37, é resultado dos juízos antecipatórios de Jesus. Essa vida quieta e sossegada, ela também é resultado da oração dos crentes. E oração aqui no sentido mais amplo. Paulo cita súplicas, orações, intercessões e ações de graças. E nós podemos incluir aqui também orações imprecatórias. Né? Orações imprecatórias são aquelas que o povo de Deus pede que Deus exerça o seu juízo condenatório contra aqueles que se opõem aos avanços do reino de Deus neste mundo. Em alguns meses atrás, tendo como base o Salmo 35, nós defendemos o uso de orações imprecatórias pela igreja cristã. Cristo usa a obediência do povo de Deus, Cristo usa a pregação que o povo de Deus faz, Cristo usa as orações do seu povo para exercer juízos condenatórios, antecipatórios sobre os ímpios, para condenar os ímpios, para destruir os ímpios parcialmente e para exaltar os justos parcialmente, livrando os justos das suas aflições. Agora, se pelo pecado do imediatismo você se fizer semelhante aos ímpios, rejeitando a Jesus como Salvador e apelando ao pecado como libertador, não é a libertação e exaltação que Jesus te proporcionará, mas a condenação, porque você se fez semelhante aos ímpios, né? Na pregação passada, nós enfatizamos muito o que está no versículo 33, que o justo jamais será condenado pelo Senhor quando o Senhor julgá-lo. Isso é verdade. O justo jamais será condenado pelo Senhor. Nós mostramos, na semana passada também, que muitos daqueles que professam fé em Jesus são falsos crentes. São falsos discípulos de Jesus, são falsos cristãos, são falsos convertidos. Porque o fato de alguém levantar a mão e dizer, eu creio em Jesus, isso não quer dizer nada. O que prova a fé de uma pessoa são os sofrimentos. E nós citamos a parábola do semeador. O solo rochoso representa aquelas pessoas que se escandalizam com os sofrimentos. O solo rochoso recebeu a palavra, se eu não me engano, Jesus diz, inclusive, com alegria, recebeu a palavra com alegria, mas quando vem o sofrimento, quando vem a aflição, quando vem a dificuldade, a pessoa se escandaliza. Ela diz, não foi para isso que eu criei em Jesus. Eu não criei em Jesus para sofrer. Eu não criei em Jesus para passar por aflição e sofrimento. Não, eu criei em Jesus para ser feliz. Eu quero mais é ser feliz. A pessoa se escandaliza com o sofrimento. E ela rejeita Jesus. Então, o fato de alguém levantar a mão e dizer, eu creio em Jesus, isso não quer dizer nada. A questão é o que a fé dessa pessoa faz com o sofrimento. Né? Então, a pessoa que se escandaliza com o sofrimento, ela não pode dizer, eu jamais serei condenado por Jesus. Não.
Se a pessoa se escandaliza com o sofrimento, é porque a fé dela em Jesus é falsa. Se a fé dela em Jesus, se a fé que ela tem em Jesus é falsa, isso quer dizer que ela não é justo. E se ela não é justo, ela não pode ter a certeza de que Jesus não a condenará quando julgá-la. Não, só os justos têm essa certeza. Só os justos podem dizer, eu sei que eu jamais serei condenado por Deus. E essa certeza é tida quando eu enfrento o sofrimento e eu não me escandalizo com o sofrimento. Não, eu enfrento o sofrimento obedecendo a Jesus, guardando o caminho do Senhor, pregando a palavra, obedecendo a palavra e orando. Se eu não me escandalizo com o sofrimento, se eu enfrento o sofrimento pregando a palavra, obedecendo a palavra e orando a Deus, então sim eu posso ter certeza de que minha fé em Jesus é verdadeira. E se minha fé em Jesus é verdadeira, então eu sou justo. E se eu sou justo, eu sei então que o Senhor jamais me condenará. Mas se eu me escandalizo com o sofrimento, se eu dou ouvidos ao pecado do imediatismo, e então uso o pecado para me livrar do sofrimento, então eu estou demonstrando que eu nunca fui justo. Eu sempre fui ímpio. E mesmo quando eu pensava que era justo, era apenas ilusão. A minha fé era falsa. Então, se pelo pecado do imediatismo você se fizer semelhante aos ímpios, rejeitando a Jesus como Salvador e apelando ao pecado como libertador, não é libertação que Jesus proporcionará para você, não é exaltação que Jesus proporcionará para você, não, é condenação. O versículo 33 continua sendo verdadeiro, porque você nunca foi justo. Apenas a pessoa que afirma crer em Jesus e de fato só em Jesus busca a salvação, não busca a salvação no pecado, apenas essa pessoa pode ter a certeza de que jamais será condenada, o que significa que apenas essa pessoa pode ter a certeza de que quando Jesus julgar os ímpios e libertar os justos, ela estará entre aqueles que serão libertados por Jesus. Agora, como é que você vai vencer o pecado do imediatismo? Nós já respondemos isso. Os mesmos instrumentos que Jesus usa para trazer juízo condenatório sobre os ímpios são os mesmos instrumentos que você usará para abandonar o pecado do imediatismo. Quais são os instrumentos que Jesus usa para trazer juízo condenatório? A pregação que você faz à palavra, a obediência que você presta à palavra e a tua oração. São esses instrumentos que Jesus usa para trazer juízo. São esses os mesmos instrumentos que você usará para abandonar o pecado do imediatismo. Cada vez que você se sentir tentado a usar o pecado para se livrar de algum sofrimento, procure um incrédulo e pregue o evangelho para o incrédulo. É assim que você foge, é assim que você abandona o pecado do imediatismo. O pecado do imediatismo está te tentando usar o pecado para fugir do sofrimento. O que você faz? O primeiro incrédulo que você encontra pela frente, você prega o evangelho para ele. Segundo lugar, o que você faz? Aquilo que você não estava querendo obedecer da palavra de Deus, a partir daquele momento você obedece. Negue-se a si mesmo. Até aquele momento você não estava se negando, né? E você estava empurrando com a barriga. Mas agora o pecado do imediatismo está tentando te convencer a usar o pecado para te livrar do sofrimento.
Em primeiro lugar, prega o evangelho para o incrédulo. Em segundo lugar, aquilo que você não estava se negando a si mesmo, passe a negar a si mesmo. Obedeça aquilo que você não obedecia antes. Em terceiro lugar, ore. É assim que você vai fugir do pecado do imediatismo. É assim que você vai abandonar o pecado do imediatismo. Está se sentindo tentado? Pregue o evangelho para alguém, obedeça aquilo que você até agora não estava obedecendo e ore a Deus. De repente você vai pregar o evangelho para 10 pessoas diferentes nesse dia, exatamente porque você se sentiu tentado 10 vezes pelo pecado do imediatismo. Tanto melhor. O diabo está tentando te fazer pecar contra Deus, no fim, o tiro que ele está tentando disparar contra ti vai sair pela culatra, porque 10 pessoas vão ouvir o evangelho naquele dia. Talvez ele vai pensar uma segunda, terceira vez antes de eu vou tentar o fulano de tal com o pecado do imediatismo agora. Porque ele vai pensar, toda vez que eu tento essa pessoa com o pecado do imediatismo, ele vai lá e prega o evangelho para um incrédulo. Pregue o evangelho. Pregue a palavra de Deus. Exemplifique a palavra de Deus para as pessoas às quais você está pregando através da tua obediência à palavra de Deus. E então ore. Ore a favor do reino de Deus e contra as pessoas que se opõem ao reino de Deus, oração imprecatória, né? Ore a favor da tua família. Ore a favor de si mesmo, dos teus sofrimentos, das suas aflições, dos teus problemas. É através da tua obediência, pregação e oração que você vencerá o pecado do imediatismo. Mas se você não der atenção àquilo que está sendo pregado aqui, e se você der ouvidos ao pecado do imediatismo, e o pecado do imediatismo conseguir te convencer que é fútil permanecer na esperança de que Cristo virá em teu socorro para te libertar dos sofrimentos que agora te afligem, e você acabar rejeitando a Cristo como Salvador e colocando o pecado no lugar de Jesus como teu Salvador, você será condenado por Jesus. É por isso que o Espírito Santo te ordena nessa noite que você abandone imediatamente o pecado do imediatismo. Sentiu-se tentado? Pregue o evangelho para alguém. Obedeça aquilo que você até agora não estava obedecendo. E ore. Interceda. Louve a Deus. Ofereça a Deus ações de graças. Abandone imediatamente o pecado do imediatismo. Amém.